Louvado seja Deus, mais uma pessoa fez o confessar, olhando para o céu. E como nós sabemos que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, no dia 10 de junho de 2025, o qual Elias Joanã, a minha pessoa. Então, o confessar agora mudou. Agora não é que Cristo vai incorporar, mas que Cristo incorporou. Então, louvado seja Deus, mais uma pessoa fez o confessar. E agora, o nosso querido irmão Cassimiro Alcérbio fez o seu confessar. E você também está convidado a fazer parte do quarto anjo, para, junto com Cristo incorporado, batalhar contra a besta e a sua imagem. Dá o aviso da queda de Babilônia, que Babilônia caiu e se tornou morada de demônio pela falsa liberdade religiosa. Se uniu igreja e Estado para fazer a grande perseguição, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Então, você está convidado a fazer parte do quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. E agora assista o confessar do nosso querido irmão Cassimiro de Moçambique. O quarto anjo está avançando por todos os países. E logo, logo, o quarto anjo estará sendo um movimento mundial, como está profeticamente em Apocalipse capítulo 18. Louvado seja Deus. E depois do confessar do nosso querido irmão, você vai ver a apostasia ômega dos templos adventistas, fazendo culto no domingo de manhã, recebendo o sinal da besta. E aqueles que não sair dos templos adventistas para se unir com o quarto anjo, este ministério, guardarão o domingo. Porque fazer culto no domingo de manhã já é guardar o domingo, já é receber o sinal da besta. Então acompanha o vídeo e veja, primeiramente, o confessar do nosso querido irmão Cassimiro. E depois você vai ver a mudança do culto de domingo à noite da igreja adventista, que na verdade é já a segunda noite, mas que foi transferido para domingo de manhã, o qual é receber o sinal da besta. Eu, Casimiro, Eusébio Semente, eu aceito que o Cristo já incorporou no corpo de Elias Joanã para vir fazer a tua obra aqui na terra, que para que pelejar esse Satanás aqui na terra. Que Deus que seja louvado para sempre. Amém. Da equipe de comunicação da Igreja Adventista Central de Fortaleza. E eu estou passando aqui para esclarecer dois pontos em relação ao novo horário do culto. O primeiro é que os cultos vão ser transferidos da noite para amanhã. Então, nós não teremos dois horários de cultos. Nós teremos apenas o culto da manhã, que vai começar a partir de 8 horas, com o café da manhã, momentos de interação. E às 8h30, damos início à nossa programação, culto de adoração. Em relação às atividades que acontecem, reunião de aventureiros, reunião de desbravadores, que acontecem aos domingos, elas não vão ser afetadas e vão continuar ocorrendo normalmente, e não vai afetar o culto também. Então, os pais de aventureiros, desbravadores, podem ficar tranquilos em relação a isso. Vocês deixam os filhos lá e vão assistir ao culto domingo pela manhã. Então, convidem amigos, estejam presentes, que a partir de maio nós estaremos. E nós estamos vendo isso aí, e logo, logo vai estar espalhado aqui no Ceará, e outras igrejas vai estar aderindo também, né? O culto ao domingo, né? Porque segundo as informações que eles dão, é porque durante a noite é perigoso, e durante a noite, né? O pessoal vão querer ir para algum lugar, vão dar algum argumento, né?
e de manhã se tornaria melhor igual tá aí. Para convidar as pessoas, levar algumas pessoas para a igreja, porque no domingo é melhor, por quê? Porque as pessoas estão livres, né, para ir para o culto ao domingo, porque a maioria não trabalha no domingo, né? E com essa lei do governo de o estabelecimento não abrir aos domingos, aí fica melhor ainda, né? Propício ainda para os cultos em todas ser ao domingo. E nisso as igrejas também protestantes vão aderir o culto ao domingo, né? Sim, porque os templos adventistas estão se adaptando para que agora o culto seja no domingo de manhã. A resposta é clara. Claro que os que estão fazendo isto têm aquela desculpa disfarçada, aquela desculpa que não tem sentido. Eles dão várias desculpas, mas, porém, chegou o tempo da prova. Chegou o tempo do Freedom 25, o tempo do projeto 2025, a falsa liberdade religiosa. O domingo para ser guardado dentro da igreja. Então, agora você diz que não está acontecendo isto na sua, mas lembre-se que a Bíblia declara: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A igreja, a apostasia da igreja adventista é organizada. O que se acontece nas igrejas, nas capitais, pouco a pouco passarão para as cidades pequenas e por toda parte do mundo. A apostasia da igreja adventista é organizada. Então, o que está acontecendo? O culto no domingo de manhã é receber o sinal da besta. Os adventistas estão recebendo o sinal da besta. E aqueles que permanecer dentro dos templos também o receberão. Por quê? Porque fazer culto no domingo de manhã é receber o sinal da besta. Nós estamos vivendo no tempo do decreto dominical, como Deus revelou para a sua serva, Deuselane Souza, que o decreto dominical saiu pela a falsa liberdade religiosa, e quem está fazendo isto é a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, o Freedom 25, que é o mesmo projeto 2025, e Freedom 25 é o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, o qual Deus revelou que este departamento é o decreto dominical dentro da igreja, como também é no Estado, porque esse departamento é o Departamento de Assuntos Públicos, que tem a ver com o Estado. Ou seja, o projeto 2025 é da Igreja Adventista ao Sétimo Dia, porque é um projeto para promover a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que o Donald Trump fez a Comissão de Liberdade Religiosa lá na Casa Branca agora, que Ben Casso, que é da Igreja Adventista, ficou sendo vice. E então, é por isso que agora, 1º de julho, todas as empresas vai fechar por causa do projeto 2025, por causa da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, o Freedom 25. O Freedom 25 é o mesmo departamento de liberdade religiosa da igreja local, da Igreja Adventista, e é por isso que agora o culto tem que ser no domingo de manhã. Por isso que o diretor de liberdade religiosa do Brasil, o
pastor Odailson Fonseca falou claramente para todos que o domingo tem que ser celebrado. Não pode tirar a força do domingo. E as igrejas estão obedecendo. Por que Odailson Fonseca falou isso? Porque ele é o diretor de liberdade religiosa e ele tem que promover o decreto dominical dentro da igreja. E em obediência, nós estamos vendo vídeo por toda parte, mostrando que a igreja adventista está fazendo culto no domingo de manhã, dando a força para o domingo, não tirando a força do domingo, mas sim celebrando o domingo para fazer desse dia um dia de reavivamento, um dia para todos estar unidos ali, semelhante às igrejas católicas e pentecostais, uma confederação de força satânica dominical. E você vai permanecer dentro desta apostasia para apoiar com seus dízimos e suas ofertas o movimento dominical dentro da igreja, fazer culto no domingo de manhã, embora que a sua não está fazendo, mas você está dentro dessa sua, você está contribuindo com as outras a fazer. Claro que vem das igrejas catedrais, das igrejas adventistas nas capitais, até chegar na sua. E só você está dentro agora, no sistema apostatado, fazendo culto no domingo de manhã, você está dentro do sistema da imagem da besta, adorando a imagem da besta. Então, para que você não adore a imagem da besta, Deus levantou a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, o qual é este ministério. A igreja adventista do sétimo dia terá nome, mas não os templos. Não, porque os templos estão fazendo culto no domingo de manhã. Mas terá nome o ministério que Deus levantou, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. E então, com este ministério, cumpre-se o que está escrito nos livros de Ellen G. White. A igreja adventista do sétimo dia está prestes a cair, mas não cairá. Por quê? Porque enquanto os templos estão caídos, fazendo culto no domingo de manhã, a nova liderança adventista do sétimo dia, o qual é o quarto anjo, está pregando nas ruas e praças, dando aviso que caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio pela falsa liberdade religiosa, fazendo culto no domingo de manhã e unida com os reis da terra, com suas leis de perseguição, dizendo que a liberdade religiosa, suas leis no poder civil. Então, enquanto a apostasia da igreja adventista está fazendo culto no domingo de manhã, este ministério está pregando que o domingo é o sinal da besta nas ruas e nas praças. Então, cumpre-se-á, levanta-se-ão dois partidos, ou seja, o joio dentro dos templos e o trigo dando o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, dando aviso da queda de Babilônia. Então, você quer fazer parte deste ministério? Então se une conosco, para que juntos damos o último aviso de misericórdia. A decisão é sua. Então, que Deus nos abençoe para sempre. Esta obra começou, o aviso da queda de Babilônia. E nós estamos vendo a Babilônia fazendo culto no domingo de manhã. Agora você diz, a igreja adventista não é Babilônia. Claro que o movimento adventista é o quarto anjo, não é Babilônia. Mas a apostasia da igreja, os templos da igreja é Babilônia. Então que Deus nos abençoe. Amém e amém.
Mais uma vez, voltamos para aqui no Mercado do Amor. Antes de mais começarmos o nosso trabalho, saudamos a todos e muito boa tarde. Aqui está o Ministério Quarto Anjo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual é que é Apocalipse 18, e que é o quarto anjo. Segundo a Bíblia, é o que menciona. Agora, em seguida, por que nós voltamos mais aqui? E para você que nunca mais acompanhou, hoje irá começar a ouvir esta mensagem pela primeira vez. Para quem uma vez ouviu, irá sempre cada vez mais acrescentar o que está acontecendo em redor do nosso mundo. E por que isso acontece? E o que está acontecendo e por quê? E onde vamos? Assim, vamos começar a missão do nosso trabalho para chegarmos aqui neste mercado, onde está o assunto central na Bíblia, é no Gênesis 49, no verso 16. Aqui o que está a dizer ali? Jacó abençoa os seus 12 filhos. E por que, quando ou como ele abençoa os seus 12 filhos? Quando chama os seus 12 filhos, disse: filhos, venham e ouçam. O que eu vou vos dizer? O que vai acontecer no fim dos tempos a cada tribo, segundo daqueles 12 filhos que ele chamava para contar, segundo a cada dele. O que ia estar a acontecer de geração a geração até nos últimos dias. No verso 16, ali diz: Dan é uma das tribos de Israel e ele julgará uma das 12 tribos. Enquanto esse Dan, que é o filho de Jacó, abençoa seus 12 filhos. Ele disse: julga os seus 12 tribos. No verso 17, ele diz assim: assim é como uma serpente ao caminho. E por que um pai explica seu filho que você será como uma serpente ao caminho, ou uma víbora à estrada, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o próprio cavaleiro para trás. Agora vou dizer o que é sobre ali. E o que é que nos explica a Bíblia? Pela vereda ou pelo caminho, pela estrada. E em seguida, o que é morder os calcanhares do cavalo e fazer cair o próprio cavaleiro para trás. Mas assim, ali a Bíblia explica que Cristo, nos últimos dias, usaria a tribo de Dan, a linhagem de Dan. Cristo incorporaria, além de ser a encarnação que foi no verso 9, no verso de 46, ou capítulo 46 de Gênesis. Ali explica que Dan é um leãozinho. Da presa subiste, ó filho meu, no verso 9, no mesmo capítulo 49. Ali explicava que Cristo era a tribo de Judá, onde ele ia encarnar, onde se nasceu como pessoa. No verso 16, onde começa o assunto dessa última história, que é a incorporação de Jesus na linhagem de Dan. Essa explicação que ele explica que seria como uma cobra, uma serpente ao caminho, explica que Cristo nos últimos dias da sua mensagem, ele, junto o seu profeta, junto o seu homem, eles seriam ou iriam profetizar ou proclamar ao caminho. E por quê? Ou como proclamar ao caminho? Morder os calcanhares do cavalo quer dizer que ao caminho, nas praças, nas ruas, segundo como Apocalipse 11, que explica aí o que ia acontecer nos últimos dias, os quais que são os nossos tempos em que nós estamos a viver. Ali é para explicar o quê? A imagem da besta, o dragão e o falso profeta. Para explicar aquilo é fazer cair o dono da mentira neste mundo. E é
isso que explica para fazer cair o próprio cavaleiro para trás. Então, em seguida do mesmo, Moisés testemunha a respeito do mesmo assunto. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, no seu verso 22. Moisés diz assim: tá? É como o filhinho do leão que salta de Bazã. Bazã é monte de Deus. Enquanto é monte de Deus, quem está lá como autor ou quem está no templo ou no monte de Deus é Cristo. E no verso 18 do mesmo capítulo 49 de Gênesis, o mesmo pai que abençoava seus 12 filhos, o que ele disse? Disse: ó Senhor, em mim eu espero a tua salvação. E como é que um pai esperava a salvação do seu filho ou no seu filho? Ele foi revelado que nos últimos dias, da mesma forma que Cristo veio naquele tempo, na tribo de Judá, encarnou e nasceu como pessoa. Dessa vez, incorporará na linhagem de Dan. O que é incorporação? Incorporação é o ser divino de Deus desce para não ser o homem no mundo. Mas nos olhos humanos é uma pessoa. Por dentro da pessoa existe mais poder e o que me leva a ensinar tudo segundo a Bíblia ou segundo Deus, o que revela. E aí, a saltarmos no meio do assunto, quando Moisés explica a respeito da tribo de Dan, é quando no livro de Isaías 28, 11 a 12, Deus diz assim: eu usarei os estrangeiros para fazerem o quê? Os estrangeiros. Para que ele ensine, explique a respeito